Bom, muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo sobre as questões, enfim, de alguma maneira ligadas a São Jorge, e hoje vamos ter uma visão diferente. Nós ontem foi uma visão essencialmente de caráter histórico sobre aquilo que tinha acontecido, hoje vamos ter uma vertente mais científica, voltada para as questões sismológicas. Eu creio que os nossos convidados são de todos conhecidos, mas de qualquer maneira o professor João Luís Gaspar, se quiser aqui vir e fazer uma apresentação mais genérica da professora Fátima Viveiros, será talvez mais adequado. Muito bem-vindos e esperamos, tenho certeza disso, teremos uma boa conferência. Obrigado. Muito boa noite. Quando se aceita um convite do professor Alan, nunca sabemos o que nos espera. Agora calhou-me ser apresentador. Boa noite a todos. Com muito gosto que estamos aqui uma vez mais na Câmara Municipal e em Angra para fazer algumas apresentações. Efetivamente, quando começámos a falar disto, até era para ser um conjunto de intervenções logo na sequência da palestra de ontem, mas infelizmente por questões relacionadas com os horários e com os aviões, etc., e com a nossa disponibilidade, só pudemos vir hoje. É o dia do pai e se calhar por isso mesmo o professor Alan me pediu para introduzir a Fátima, não tendo eu filhos, ela é uma das minhas discípulas e portanto é com muito gosto que apadrinho esta primeira conferência. A Fátima Viveiros é doutorada em vulcanologia pela Universidade de Açores, pertence ao Instituto de Vulcanologia e é a mais nova da nova geração de vulcanólogos aqui dos Açores. É de São Jorge e essa é também a razão pela qual, quando o professor Alan nos lançou este desafio, entendemos que era a pessoa certa para fazer esta apresentação. A apresentação que a Fátima vai fazer versa sobretudo sobre as erupções históricas que ocorreram na Ilha de São Jorge, não apenas o evento de 64, de que ontem penso que está sido o tema central. Vai falar um pouco das várias erupções. Não vos tomo mais tempo, eu depois farei uma breve nota, 5 minutos, só para falar um bocadinho da evolução das crises mais recentes. Então, boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Conseguem-me ouvir? Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, agradecer a introdução do professor João e agradecer a todos porque tiraram o seu pedacinho, muitos se calhar também tiraram a celebração do Dia do Pai para estar aqui a ouvir-nos. E peço já desculpa pela minha voz baça. Eu bem que fui para a farmácia e pedir coisas para falar mais claro, mas melhor do que isto, não consegui. Lamento. Peço já desculpa. Portanto, esta primeira apresentação será falar um bocadinho sobre as erupções vulcânicas históricas, ou seja, desde o povoamento que afetaram a Ilha de São Jorge. E o primeiro slide é com a nossa bonita Vila das Velas, em que se vê inclusivamente o Morro de Velas. Eu hoje estava a olhar para o Monte Brasil e do ponto de vista geológico são irmãos gêmeos, portanto é o mesmo tipo de estrutura. E a Vila das Velas é uma esquadra lávica que entrou pelo mar dentro, portanto. Mas é também a partir da Vila das Velas e do Porto que muitas vezes as pessoas em situações de crise e de emergência foram evacuadas e há uma relação de proximidade entre São Jorge e a Terceira. Tem sido ao longo da história em momentos de crise, mas continua a ser hoje em dia quando há questões de saúde. Os bebés já não nascem em São Jorge, vêm nascer quase todos para a Terceira. Eu ainda sou da geração que nasci em São Jorge, mas também sou da geração que com 15 anos vim estudar para a Terceira. E, portanto, é com um carinho especial que também estou aqui, porque tive cá 3 anos. Os meus 3 anos do secundário foram passados cá por esta relação próxima entre Terceira e São Jorge. Sinto-me em casa. Sobre a sismicidade, o enquadramento geodinâmico, penso que todos sabemos que os Açores estão localizados na junção tripla das placas norte-americana, euroasiática e africana, e é esse contexto da tectónica, portanto, das estruturas tectónicas, das falhas, juntamente com um manto anómalo, que tornam este lugar tão rico
em sismos e em erupções vulcânicas. Portanto, os Açores têm essa diversidade pela sua localização e também são tão atrativos para estudos do ponto de vista geodinâmico. Desde o povoamento das ilhas estão reportadas 28 erupções vulcânicas. 15 ocorreram no mar e 13 em terra. E quando focamos sobre São Jorge, 3 delas ocorreram na ilha de São Jorge. 2 foram subaéreas, ou seja, ocorreram em terra, em 1580 e em 1808, e uma terá sido a erupção de 1964, a erupção submarina de 1964, que terão ouvido inclusivamente ontem, temos pena realmente não ter ouvido, que não houve, ninguém viu produtos vulcânicos realmente desta erupção. Houve alguns indícios, e tudo indica que terá sido, mas há sempre aquele ponto de interrogação, porque não foi como a erupção da Serreta que se viram os balões de lava a flutuar. E, portanto, é sobre estes 3 eventos que me vou debruçar um bocadinho na apresentação de hoje e mostrar-vos aquilo que é o normal das erupções típicas de São Jorge e aquilo que são algumas particularidades e também que justificam algumas das preocupações quando se fala de risco e de respostas de emergência. Portanto, São Jorge, penso que todos conhecem, esta ilha no centro do arquipélago dos Açores, com esta configuração alongada no sentido noroeste-sudeste e do ponto de vista do vulcanismo, tem 3 sistemas vulcânicos. Portanto, o complexo vulcânico do topo e dos rosais são considerados extintos. O complexo vulcânico do topo, as datações mais recentes falam que terá mais do que 1 milhão de anos a formação, e o complexo vulcânico dos Rosais, o complexo vulcânico dos Rosais, a última erupção terá sido há sensivelmente 200 mil anos. Depois, aquele que é considerado o complexo vulcânico ativo, ou seja, aquele que pode entrar novamente em erupção e que teve erupções nos últimos 10 mil anos e inclusivamente em tempo histórico, é o complexo vulcânico fissural de Manadas. E temos aqui os centros emissores das 2 erupções subaéreas, ou seja, das erupções que ocorreram em terra. Portanto, podem ver, de certa forma, inclusivamente o alongamento ao longo de direções preferenciais. Isto de vulcanismo fissural, e não vos queria dar uma aula de vulcanologia, mas achei que uma breve introdução ia ajudar aqui a entendermos o tipo de erupções que temos. Provavelmente nos últimos dias viram este tipo de imagem nas redes sociais, nos meios de comunicação social, porque isto é uma imagem da erupção que está em curso na Islândia deste sábado à noite. E, portanto, o que é isto de um vulcanismo fissural? É o vulcanismo em que ocorre ao longo de uma fissura. Portanto, há uma abertura na crosta, mas é ao longo de uma certa extensão, com formação essencialmente de esquadas lávicas, neste caso bastante fluidas e, portanto, pouco espessas, e cinzas e gases vulcânicos. E quando pensamos em vulcanismo fissural, algo ao longo de fissuras, se olharmos para São Jorge, é fácil ver aqui o paralelismo e a relação e entender que estamos a falar realmente de um vulcanismo fissural. Portanto, e quem conhece a ilha de São Jorge tem aqui o centro da ilha com os vários cones alinhados, em que o Pico da Esperança, o ponto mais alto, é muito famoso também pelos motivos tristes, que todos nos recordamos, mas é o alinhamento de várias fissuras que resultam deste tipo de vulcanismo, em que os produtos vulcânicos, portanto a lava sai essencialmente escoadas lávicas com a emissão de algumas cinzas. Se recordam, em 2022, e que está a fazer 2 anos que começou a crise sismovolcânica em São Jorge, falava-se muito da erupção de La Palma, porque tinha acabado há pouco tempo, tinha acabado em dezembro de 2021. E esta é uma imagem da erupção de La Palma e falava-se desse paralelismo porque uma erupção em São Jorge, o comportamento que se espera é exatamente algo semelhante àquilo que se via em La Palma. É o tipo de vulcanismo semelhante ao de La Palma. Eu tenho um bocadinho de um vídeo para verem os tipos de produtos que vamos esperar durante uma erupção vulcânica em São Jorge. Portanto, nós temos os piroclastos de queda, portanto, pedaços de rochas que são lançadas ao ar. Piroclasto quer dizer pedaço de rocha incandescente, portanto, que são lançadas e arrefecem e se depositam, portanto, que pode ser de várias dimensões.
E depois temos também a emissão de esquadas lávicas, que podem ser mais finas ou mais espessas, dependendo da composição da lava. Para além disso, temos a presença de gases vulcânicos. Temos aqui o vapor de água visível durante esta erupção. Portanto, um fenómeno vulcânico futuro em São Jorge e aqueles que aconteceram no passado, ninguém os gravou, mas será algo semelhante a isto. Então vamos ver um bocadinho da história de cada uma das erupções que vos falei. A erupção de 1580, e estes trabalhos que fazemos são com base muito nos relatos históricos, essencialmente com base nos relatos históricos, mas depois também, muitas vezes ainda com alguma memória coletiva de avós e bisavós de pessoas, principalmente para a erupção de 1808 e 64, trabalhos de campo e a análise das rochas que são emitidas pelos vulcões. Este é um trabalho recente que fizemos com a localização dos centros emissores de 1580 e isto é o aeroporto de São Jorge. Portanto, o aeroporto de São Jorge está localizado sobre a esquadra lávica de 1580. E já vão ver aqui os vários centros emissores. Portanto, a erupção de 1580 começou aqui na zona da Ribeira do Almeida, com os primeiros centros emissores e esquadras lávicas a chegar ao mar. Depois teve vários centros emissores na zona do aeroporto e ainda teve mais uns centros emissores já na freguesia da Urselina, portanto esta zona é freguesia de Santo Amaro, ali freguesia da Urselina. A erupção foi precedida por 2 dias de intensa atividade sísmica. Os relatos dizem que no primeiro dia foram sentidos 30 sismos e no segundo 50. E depois teve início a 30 de abril. Há alguns trabalhos que dizem 1 de maio, mas aliás, o que melhor sabemos desta erupção foi escrito por Gaspar Frutuoso. Gaspar Frutuoso não esteve em São Jorge, mas terá falado de primeira pessoa com quem estava, provavelmente colegas do clero, porque sabemos que na altura os relatos que temos eram essencialmente feitos pelo clero. E o estilo da erupção terá sido aquele que eu vos mostrei na imagem anterior. Algo importante e que se chama a atenção neste tipo de erupções, que são fissurais, é a deslocação da atividade ao longo de quilómetros. Estamos a falar aqui de 4 quilómetros de atividade. Começou num ponto e foi saltando ao longo dos dias, ao longo de 4 quilómetros. Eu estou-vos a dizer que afetam mais do que uma freguesia, neste caso. Impactos. As esquadras lávicas destruíram vinhas e aproximadamente 300 adegas, portanto, pelos relatos, depreende-se que na altura não havia propriamente zona habitacional nesta zona, mas eram aquela parte do apoio à agricultura, às vinhas desta zona, porque é junto ao mar, e São Jorge com a sua configuração, os principais cultivos junto ao mar têm mais sucesso. O que se diz é que apenas 10 das 300 adegas terão resistido. As cinzas destruíram pastagens e causaram a morte de cerca de 4.000 cabeças de gado. Ainda reportam que todas as abelhas morreram, deviam ser importantes na altura. E eu tenho aqui morte de pelo menos 10 pessoas. Isto chama um bocadinho a atenção porque este tipo de erupção, que é uma erupção assim mais simpática, se é que há erupções simpáticas, mas há umas mais simpáticas do que outras, normalmente não há mortes. Aliás, a imagem que vos mostrei antes, eu é que a fiz, portanto estava relativamente próxima da erupção. Porquê é que então morreram pessoas durante esta erupção? É uma das particularidades das erupções de São Jorge, e não é só desta, é também depois de 1808, é que durante a erupção, então os relatos dizem que uma terrível nuvem que queimava como fogo, que definiram como ardente nuvem, e que viam globos de chama no interior, terá causado então a morte de 10 pessoas. Ou seja, isto é o relato daquilo que é designado como esquadas piroclásticas, ou mais comumente como nuvens ardentes, que é uma mistura de cinzas e gases que se deslocam ao longo da superfície a alta velocidade, com altas temperaturas e que arrasam tudo aquilo que encontram à sua frente. Os trabalhos de mais detalhe que foram feitos foi uma tese do professor José Madeira, da Universidade de Lisboa, que definiu que seria um colapso parcial do edifício vulcânico, que teria colapsado, e como as vertentes são muito inclinadas, isso faz com que o material todo rolasse a alta velocidade, e depois o professor Nicolau Wallenstein e coautores, que está aqui, e portanto no final, quem tiver dúvidas, ele até pode esclarecer também, estudaram com mais detalhe este tipo de evento e associavam que seria um fluxo com temperatura.
Onde se pensa que essa esquadra piroclástica ocorreu, porque não se encontram os produtos, terá sido nesta zona que é aqui na zona do Carregadouro. Portanto, as velas estão aqui à direita e os relatos dizem que 15 pessoas foram num barquinho até a uma zona Estevão da Silveira, mas esse nome foi perdido ao longo da história, mas foi a uma zona plana e que iam lá retirar alguns dos utensílios das adegas. E estavam a retirar esses utensílios e foram apanhados pelo colapso da esquadra, e portanto da esquadra piroclástica. Uma coisa muito engraçada também sobre estas erupções de São Jorge é que este termo, nuvem ardente, realmente é um termo comum no mundo da vulcanologia hoje em dia, mas a sua origem terá sido realmente as erupções de São Jorge. O senhor Ferdinand Fouquet, que é bem conhecido, é um geólogo e naturalista francês, que passou pelos Açores e descreveu inclusivamente a erupção da Serreta do século XIX, portanto há imensos escritos feitos por este senhor, terá ouvido falar destas ardentes nuvens e depois, no final do século XIX, ele escreve realmente que nos Açores havia esse tipo de fenómeno. O termo nuvem ardente torna-se muito famoso, infelizmente, em 1902, com a erupção da montanha Pelé, na Martinica, que matou entre 30 mil a 40 mil pessoas, e foi designado, portanto, passou a ser utilizado a partir daí comumente na vulcanologia e foi aplicado pelo Sr. Lacroix. Lacroix era o genro de Fouquet, portanto o nome terá sido, a origem vem seguramente dos termos dados na Ilha de São Jorge. Passando para a erupção de 1808, portanto, a última verdadeira erupção subaérea que ocorreu nos Açores, porque, por exemplo, quando pensamos nos Capelinhos, começou como submarina e depois colou-se a terra, digamos assim. Mas a última erupção que aconteceu, pura e simplesmente apenas em terra, foi a erupção no século XIX, na Ilha de São Jorge. Penso que é também do conhecimento de todos, é uma daquelas imagens que aparece sempre na promoção turística da Ilha de São Jorge, a torre da Igreja da Ursulina, e esta erupção começou no dia 1 de maio. Bom, há aqui uma coincidência temporal que até assusta, não é? Está-nos a aproximar outra vez do dia 1 de maio. Quer dizer, uma começou a 30 de abril, 1 de maio, a segunda 1 de maio, durou 40 dias, a de 1580, esqueci-me de referir, durou 4 meses. Esta durou 40 dias. 4 meses é muito tempo de erupção. Mas até pode ser mais. Portanto, esta durou 40 dias e foi precedida de uma semana de sismicidade intensa. No dia anterior à erupção, as pessoas sentiam 8 sismos por hora. Portanto, isto aqui fala-se de sismos sentidos, porque são os relatos, não era aquilo que nós vemos no registro sísmico. Aqui era mesmo o que sentiam. O estilo semelhante ao anterior, mas provavelmente com fases em que havia a presença de água, ou seja, com fases de maior explosividade, porque a água aumenta a explosividade. A atividade, neste caso, foi ao longo também de 5 km de extensão e tem aqui a particularidade que andou aos saltos. Portanto, começou a este, migrou para o oeste, para a freguesia de Santo Amaro, portanto, começou na Ursulina, já vamos ver, migrou para Santo Amaro e depois voltou a migrar para a Ursulina. Portanto, andou aqui, neste período de tempo, a divergir. E como, à semelhança da anterior, as duas freguesias com centros emissores foi as freguesias de Ursulina e Santo Amaro. Portanto, também quem conhece São Jorge conhecerá esta zona naquilo que é chamada a Serra da Ilha de São Jorge, a zona das erupções históricas, e a 1 de maio, então, era um domingo, as pessoas estavam na missa, provavelmente, que foi entre as 11 e o meio-dia, provavelmente estavam a rezar porque tinham estado a sentir sismos no dia anterior, 8 sismos por hora, e durante a noite houve um sismo forte que também está referido, e durante esse período de tempo houve um sismo forte e sentiram um estrondo. E quando saíram, viram que por cima da Ursulina, um dos picos tinha uma coluna eruptiva. Portanto, viam cinzas e emissão de gases e o barulho de uma explosão que tinha começado. Entre o dia 1 e 3 de maio, então, formaram-se estes 7 centros eruptivos que estão alinhados. Posteriormente, a 4 de maio, a atividade diminui um bocadinho nestes primeiros centros emissores e migra 1,5 km no sentido de Santo Amaro. Ou seja, as velas que estão lá ao fundo migram na direção das velas, mas para a freguesia de Santo Amaro. A 11 de maio, há 2 centros eruptivos que se abrem na zona de Santo Amaro
e que estavam a ser encaminhados ao longo de uma ribeira e poderiam chegar à Vila das Velas. Então ordenam a evacuação da Vila das Velas, mas isto, como nos vulcões eles é que mandam, a 12 de maio esses centros emissores diminuíram a sua intensidade. É claro que, paralelamente, os relatos, até porque os relatos desta erupção, enquanto que a outra foi muito bem descrita por Gaspar Frutuoso, esta foi descrita muito bem pelo padre de Santo Amaro, pelo padre Silveira, e para parar a erupção terão feito também uma procissão e isso tudo normalmente está misturado nos relatos históricos. A 15 de maio, após parar, ou quase parar a erupção na zona de Santo Amaro, volta um aumento da intensidade para a zona da Urselina, com a emissão de escoadas lávicas, e a 17 de maio há novamente um fenómeno de escoada piroclástica. E a descrição é que se levantou um tufão de fogo, fazendo-se uma medonha e ardente nuvem, e correndo até abaixo da igreja queimou 30 e tantas pessoas na igreja e nos campos. Então o que é que aconteceu? Obviamente que durante esta fase mais intensa as pessoas da Urselina terão sido retiradas das suas casas e terão ido essencialmente para a freguesia vizinha de Manadas. Isso não está muito descrito, a parte da evacuação da população, mas o padre da Urselina estava a tentar tirar os paramentos da igreja para tentar salvar algumas coisas, até porque a escoada lávica tinha chegado à torre da igreja e tinha parado ali. Então o padre das Manadas vem auxiliá-lo com 30 paroquianos e são apanhados por esta escoada piroclástica. Tanto que será algo deste género, ou seja, semelhante à que eu vos mostrei anterior. Neste caso, terá havido o colapso da coluna eruptiva, também o trabalho do professor Wallenstein vai nesse sentido, em que a coluna não se conteve. Com o aumento da explosividade, há mais cinzas e mais emissão de vapor, colapsa e desloca-se a alta velocidade ao longo da superfície. Se todos conhecemos a história de Pompeia, é disto que estamos a falar. E isto não é típico das erupções como aquelas que a gente espera encontrar em São Jorge. E acontece, por um lado, provavelmente pela configuração da ilha, lá está, pelos taludes, mas aqui, neste caso, 1808, tudo indica que também a interação com a água e os próprios taludes, tudo isso junto, terá causado este tipo de fenómeno. Depois, 1808 ainda tem outra particularidade, que tem a ver com os gases vulcânicos. Para quem não sabe, e o professor João Luís Gaspar não vos disse, mas eu trabalho essencialmente com gases vulcânicos e, portanto, esta é a parte que me toca mais. Após o final da erupção, é normal isto que está aqui, que as crateras continuaram a desgaseificar, que houve a temperatura mais elevada junto aos centros emissores e, por anos, as lavas conservaram gases sulfurosos. Aliás, quando se vai ainda agora a La Palma, ainda se vê tudo isto. Isto é normal que aconteça. O que já não é tão normal é o que aconteceu a 8 de julho de 1810. A erupção finalizou, terminou em junho de 1808. E a 8 de julho de 1810 morreram 3 pessoas por gases vulcânicos aqui em baixo. Portanto, os centros emissores só lá em cima, eu sou pequenina, não chego, só lá em cima. Mas tem... Não chego, mas lá em cima. E este poço, que é um poço de maré, está cá em baixo, a cerca de 3 km dos centros emissores. E então, no dia 8 de julho, 3 senhores foram limpar as cinzas que estavam no poço de maré. E morreram lá os 3. E assim, isto só pode ser por gases vulcânicos. Mas é muito estranho, porque é longe dos centros emissores. E nós sempre escrevemos que era isto que tinha acontecido, e que tinha que ser gases vulcânicos, porque não morrem 3 pessoas ao mesmo tempo, assim, dentro de um poço, sem ser por um motivo que seja comum aos 3. Isto que estamos a ver que aconteceu em São Jorge está a acontecer na erupção de La Palma, em que, após a erupção acabou em dezembro de 2021, e ainda há toda uma pequena povoação que está a cerca de 4 km dos centros emissores, que as pessoas não podem voltar para as suas casas, que as casas estão intactas, porque elas não foram afetadas pela lava, mas as pessoas não podem voltar para as suas casas porque há emissão de CO2 a partir dos solos, que se acumula no interior das casas, e há uma zona toda que está fechada há 3 anos. E isso é o que terá acontecido aqui. Vendo La Palma, a gente vai fazer
entender a história que estava descrita em São Jorge. E se calhar acontece mais vezes, mas o gás, o CO2, não se vê. E, portanto, se ninguém vai lá medir, não se entende. Portanto, os impactos desta erupção. As cinzas cobriram, obviamente, os edifícios. Aliás, os relatos dizem que o peso das cinzas era tal que parecia que fazia abater os telhados das casas. Aliás, durante uma erupção vulcânica com emissão de cinzas, é preciso limpar os telhados das casas, senão há o colapso das estruturas com o peso. E se chover, ainda pior. Destruíram pastagens, causou a morte de cabeças de gado, não aparece uma quantificação como em 1580, e aqui veem que as cinzas claramente afetaram outras ilhas. Terceira, reportam Montalverne, queda de cinzas reportada por muitos dias na Terceira, até chegaram a São Miguel. Houve a evacuação da população das Velas e da Urzelina para freguesias vizinhas e inclusivamente para a Terceira, também está reportado. Destruição do edificado não está muito descrito nos relatos, mas a igreja da Urzelina é um dos casos e lá está. Pelo menos 8 pessoas morreram, que é as que estão transcritas, mas das 30 que foram queimadas poderá ter sido um número superior e depois houve 3 mortes por asfixia, passados 2 anos do final da erupção. Isto são tudo particularidades das erupções de São Jorge, que não são assim tão comuns numa erupção tipo fissural ou quando vemos as erupções na Islândia, por exemplo. Só para vos dizer um bocadinho sobre as rochas, também, estudando as rochas de uma determinada zona, o que entendemos é que as 2 erupções estariam ligadas. Aquilo que foi os produtos da erupção de 1808 teriam resultado de uma evolução dos produtos de 1580. E agora, chegando à erupção de 1964, portanto, final de 63, janeiro e a 14 de fevereiro de 64, os sismógrafos da Horta, e agora aqui já se está a falar de registros, portanto, sismicidade instrumental, registaram aquilo que é chamado o tremor vulcânico. Esse é o grande sinal de que houve uma erupção em 1964, é porque houve tremor vulcânico. Os sismos, os sismos começaram a ser sentidos essencialmente a 15 de fevereiro, e ontem devem ter tentado ouvir toda esta história da sequência e daquilo que foi sendo feito, portanto, com os epicentros essencialmente na Urzelina e Manadas, mas a crise foi mais agudizada depois entre 18 e 21 de fevereiro, com o agravamento da atividade, com os sismos mais energéticos. E é a partir de 18 de fevereiro que, inclusivamente, se começa também a evacuação para a Ilha Terceira. Nessa altura, as pessoas sentiam um cheiro a enxofre das velas. E isto também tem sido sempre reportado como um indício de que terá ocorrido uma erupção vulcânica. Agora tenho que fazer um parênteses. Durante os sismos, as pessoas ficam muito sensíveis e sentem tudo. E cheiram às vezes coisas que eram normais e que, como estão mais sensíveis, passam a associar determinados fenómenos. Ou seja, por exemplo, durante a crise em São Jorge, nós, nos primeiros dias, tínhamos imensos relatos de pessoas a dizer que sentiam um cheiro a enxofre. E, na verdade, estávamos lá, estávamos a medir no campo, e íamos até aos sítios onde estava a ser reportado e não foram detectados gases anómalos. Isso também aconteceu durante toda a atividade mais intensa que tivemos em 2005, na Ilha de São Miguel, que também as pessoas sentiam muitos cheiros. Até alguns deles eram cheiros que vinham da central geotérmica. Portanto, nós sabemos que isso é normal e temos que fazer... isto não pode ser como a história do Pedro e do Lobo. Temos mesmo que ir lá confirmar, porque alguma das vezes pode ser realmente haja anomalia de gás. Isto leva-nos só aqui a questionar se nesta altura poderá também ter havido essa sugestão da população. Não sabemos, ninguém mediu. É aquilo que são as evidências, mas temos que ter este cuidado na análise dos relatos e também com aquilo que vemos hoje em dia acontecer, porque nós ficamos mais sensíveis e aquilo que era normal, se calhar, deixa de ser. Mas, de qualquer maneira, o tremor vulcânico nos sismógrafos da Horta e a quebra de 2 cabos telegráficos levam, e são a grande evidência, que terá ocorrido uma erupção submarina junto à costa sul da ilha. Já vos vou mostrar onde é que terá sido a localização. Até porque não havia a visualização de nada no mar, eventualmente até alguns fumos, porque estava muito mau tempo.
Portanto, o tempo estava péssimo nesta altura. Então, olhando para o trabalho, lá está, do professor Madeira, os primeiros sismos tiveram um foco, mais ou menos, aqui na zona da Urzelina e Manadas, até muito semelhante àquilo que aconteceu em 2022, e depois migraram para a zona dos Rosais, para a ponta dos Rosais. A erupção vulcânica, com base exatamente nos cabos submarinos e do cheiro a enxofre e afins, terá sido aqui a sul das Velas e seria no alinhamento destas estruturas tectónicas que passam pela Vila das Velas. Outra coisa que eu gostaria de vos chamar a atenção é que estamos a dizer, os sismos foram aqui, os sismos foram ali, a erupção foi acolá. É normal e acontece também muita vez. A sismicidade está concentrada num local, basta haver um relaxar de energia e o permitir a abertura e podemos não ter a erupção vulcânica a começar no sítio onde temos a maior concentração de sismos. Nem sempre há esta relação direta, aliás, muitas vezes não há. E a Islândia é um excelente caso disso. Muitas vezes estão a ter os sismos num lado e a quilómetros é que vai ocorrer o início da erupção vulcânica. Portanto, os trabalhos feitos, isto é uma tese de mestrado de uma aluna, foi minha colega de mestrado, a Matilde Silva, que fez, depois foi ver quais é que eram as intensidades associadas a estes sismos, e a intensidade máxima foi de 8 na zona dos Rosais e inclusivamente Velas. Felizmente não houve mortos durante esta atividade sísmica e vulcânica anómala. Estou quase a finalizar, mas porque estamos a falar de São Jorge, e só para nos recordar também, desde o povoamento houve cerca de 30 sismos e crises sísmicas destruidoras no arquipélago. E aquele que terá sido o sismo de maior magnitude terá sido o sismo que ocorreu a 9 de julho de 1757, ou seja, 2 anos após o famoso sismo de 1755 que destruiu Lisboa, em que Machado dá uma magnitude estimada de 7,4 e causou a morte. Portanto, o epicentro é aquela bolinha azul que está ali a norte da ilha de São Jorge e terá causado a destruição quase total de todo o concelho da Calheta e a morte de mais de 1000 pessoas, portanto mais de 1/3 da população da ilha na altura, e algumas das fajãs com a configuração que temos hoje em dia, que são detríticas, são de movimentos de vertente, terão essa configuração também pela magnitude deste sismo. Ele foi de tal ordem que foi apelidado pelos locais como Mandado de Deus. São Jorge depois, ao nível de sismicidade, também foram 3 estes sismos, estas crises mais destruidoras, portanto depois o 64, e também sabemos que São Jorge acabou por também ser afetado pelo sismo, que é tão caro aqui à Ilha Terceira, porque também houve mortes em São Jorge, essencialmente na zona das Fajãs, e alguns dos corpos nunca chegaram a ser recuperados. Após o sismo de 80 e durante os últimos anos, São Jorge até tinha sido mais ou menos poupado a sismos de maior, ou a crises sísmicas, digamos assim. Nós, quando mostrávamos a carta de sismicidade, tendíamos a dizer, bom, São Jorge está ali com uma clareira. Bom, isso era verdade até há 2 anos atrás. Isto era o registro do início da crise de há 2 anos atrás e o aspecto dos sismos, do número de sismos no ano de 2022, e hoje em dia já não temos a clareira em São Jorge. E o professor João vai continuar a partir daqui a falar-vos um bocadinho mais sobre, então, as crises sísmicas. Muito bem, então, uma vez mais, boa noite. Eu vou só falar uns 5 minutos, não vos quero amassar. Da última vez que estive aqui, fiz o enquadramento de tudo o que se passou antes destas crises mais fortes, os últimos 25 anos de atividade, desde a Serreta até à atualidade. Era que eu vou só falar mesmo do que está a passar agora, está bem? Nesta crise que se iniciou em 2022, mas que teve precursores, como vos disse da outra vez, e tentar, de certa maneira, nesta pequena apresentação, comparar um pouco o que temos vivido em São Jorge e aquilo que se está a viver aqui na Terceira, a título comparativo. Esta é uma carta sísmica dos últimos meses e projetamos aqui a vermelho
os sismos que ocorreram nas últimas 24 horas, a laranja os que ocorreram nos últimos 8 dias, a amarelo nos últimos 15 dias e a branco nos últimos 2, 3 meses. Os sismos melhor localizados, temos muitos outros que não localizamos ou que localizamos não tão bem e, portanto, aqui os sismos melhor localizados. E tal como se pode verificar, a Fátima falou há pouco nisto, a maior parte da sismicidade registada na zona do arquipélago desenvolve-se desde a zona da crista média atlântica, que é aqui neste setor, temos tido poucos sismos agora lá, a oeste do Faial e depois desenvolve-se nesta direção, mais ou menos noroeste-sudeste, até leste da ilha de Santa Maria. É a grande zona de fratura dos Açores, tem vários nomes, há vários modelos geológicos que explicam como é que isto funciona. Falei-vos um pouco disso da última vez que aqui estive. Esta é uma visão da mesma sismicidade, mas agora em profundidade. E podemos verificar neste slide que a atividade sísmica que ocorre na vertical do vulcão de Santa Bárbara e também na vertical de São Jorge é praticamente, ou desenha praticamente uma conduta de zonas mais profundas até à superfície. Ao contrário do que acontece nas outras áreas do arquipélago, nesta fase, onde a sismicidade é mais dispersa. É também ela muito profunda neste momento ao nível da zona da falha Açores-Gibraltar, da falha Glória, mas é também normal que assim seja. Mas a grande concentração de sismos, mesmo em profundidade, é de facto sobre a Ilha Terceira e sobre a Ilha de São Jorge. Repare-se que esta não é a fotografia do início da crise, é a fotografia de hoje, das últimas semanas. Fazendo um zoom aqui à zona do grupo central, e com as cores a refletir exatamente o mesmo, a vermelha das últimas 24 horas, verificamos que, de facto, a sismicidade mais recente, a de hoje, hoje à noite em particular, foi aqui na zona do vulcão de Santa Bárbara. Tivemos também um sismo a norte do Pico, outro a oeste do Faial, mas nos últimos dias tem também havido alguma atividade sísmica a sudeste da Ilha Terceira, mais para os lados do Banco de João de Castro, e também na Ilha do Pico, seja do lado da Piedade, onde não é muito frequente, como viram no mapa, o último mapa que a Fátima mostrou, não é muito frequente esta atividade aqui, um sismo, aliás, de magnitude significativa, e a norte de São Roque, para além da montanha do Pico, que também já o ano passado teve em alerta durante um período relativamente pequeno, em V1, mas que tem também demonstrado alguma atividade. Na última vez também que aqui estive, expliquei-vos um pouco como é que era a interação de todos estes temas, que há uma relação direta entre a atividade de São Jorge e a atividade da Ilha Terceira, também a atividade de Faial. Expliquei-vos um pouco, àqueles que estiveram cá, como é que tudo isto se relacionava, quais eram as faturas que estavam a mexer. Enfim, é um modelo que já temos relativamente cimentado, não de agora, já há bastante tempo, e que se vai comprovando, de facto, funcionar aqui nos Açores. Mas o que é certo é que, sem dúvida nenhuma, que nos últimos anos a atividade sísmica, ou melhor, sismovolcânica, porque temos realmente indícios de movimentação magmática em profundidade, tem-se centrado de forma particular no grupo central do arquipélago dos Açores. Esta é uma imagem já mais aproximada da Ilha de São Jorge, para vos mostrar que hoje, efetivamente, da Ilha de São Jorge, relativamente ao que foi, e há pouco vimos um slide mais completo, é hoje já bem mais fraca. Não tivemos nenhum sismo nas últimas 24 horas, um sismo localizado. Refiro outra vez, sismos localizados, porque temos muitos microsismos não localizados. Mas, portanto, os sismos de magnitude um pouco maior, nos últimos dias temos tido pouca coisa em São Jorge, comparativamente ao início da crise. E a atividade senta-se hoje mais na zona de Velas, Santo Amaro, Beira-Mar, portanto, nesse setor da ilha, quando, de facto, no início da atividade, ela se desenvolveu a partir da Calheta, Manadas, em direção ao lado das Velas. Aliás, é um sistema muito curioso, temos outros dados de deformação costal que pudemos analisar na altura, e, de facto, nós tivemos aqui a passagem de magma de uma câmara magmática para outra câmara magmática, com dois sistemas vulcânicos a funcionarem em simultâneo. Tivemos uma fraturação com uma extensão superior a 20 km,
Portanto, há pouco a Fátima falou aqui as extensões de 4, 5 km. Tivemos aqui uma extensão de 20 km em dois sistemas diferentes, 10 km, 10 km, e a migração de magma de um sistema para o outro. Isso está bem documentado, a parte de formação costal dá-nos muito boa informação sobre isso, a parte sísmica, a tomografia sísmica também. Mas hoje, de facto, a fotografia é esta, a sismicidade muito mais concentrada só na zona de Velas e, portanto, muito menor do que aquela que já registámos no passado. Na Ilha Terceira, estamos ainda numa fase de muita atividade. Estes são os dois mapas que vos mostrei, são de hoje, das 4 horas da tarde, foi quando estive a tirar os últimos dados do nosso sistema, e, portanto, vê-se que há realmente um conjunto significativo de sismos registados nas últimas 24 horas e nos últimos 8 dias, mas numa zona que se centra fundamentalmente no maciço da Serra de Santa Bárbara. Certo é que, para além desta zona mais importante, que se estende de Raminho até Santa Bárbara e numa extensão que vai da Serreta até ali à zona do Cabrito, mas digamos que para além de toda esta atividade temos ainda 2 focos que têm funcionado não em contínuo, mas de vez em quando há uns dias onde há alguma atividade mais significativa, um precisamente aqui em Angra, portanto na vertical de Angra, com alguns sismos a ocorrerem também a sul do Monte Brasil, e um segundo foco de atividade mais para o oeste da ilha, mais, eu diria, junto ao setor já da crista submarina da Serreta. Não exatamente onde foi a outra erupção, mas próximo desse segmento. Estes 2 sistemas têm funcionado também ao longo de toda esta crise, para além daquilo que é a parte central do vulcão de Santa Bárbara. Passava agora 3 ou 4 slides para compararmos o estado atual da atividade em São Jorge e da Terceira. Como vos disse também da outra vez, esta atividade no Grupo Central vem de 2018, 2019, 2020, 2021, coisas mais pequenas, mas mais ou menos nas mesmas zonas também com alguma intensidade, mas não com a intensidade e com a magnitude a que temos assistido desde meados de 2022. Em São Jorge, esta parte mais significativa da crise iniciou-se a 19 de março. Como podem verificar, tem vindo a diminuir. Em outubro deu um salto significativo no sentido de uma tendência decrescente que se veio a desenvolver e que se mantém ainda hoje. Estamos a falar de mais de 55 mil sismos registados e localizados nesta área da Ilha de São Jorge, sendo que, como vos disse, nas primeiras horas tivemos uma atividade numa extensão da fratura mais para o lado da Calheta Manadas e nas horas que se seguiram mais para o lado de Velas Rosais. Na Ilha Terceira, portanto isto é de março de 22, São Jorge, na Ilha Terceira, e não obstante a atividade dos anos anteriores, é a partir de finais de junho e depois em julho que tivemos uma atividade sísmica mais significativa. Não tão significativa quando havia sido de São Jorge, mas o que é certo é que se em São Jorge, estamos a falar de uma distância de março, abril e aqui julho, portanto, um tratamento de poucos meses, mas até hoje, se em São Jorge a tendência é decrescente, na Terceira, ao contrário, ela tem vindo a ser crescente. Não com, estamos aqui a falar de número de sismos, e podem comparar-se porque os sismos são todos eles muito próximos em termos de magnitude, são, regra geral, sismos de magnitude inferior a 3, todos eles, com as raras exceções de que falaremos mais à frente, mas o que é certo é que aqui na Ilha Terceira, sempre que temos um pico significativo de libertação de energia, ele é superior ao pico anterior. E, portanto, até agora, de facto, quando vamos analisar esta atividade, verificamos que ela tem vindo gradualmente a subir, e todos aqueles que têm sentido os sismos se lembram dos sismos de magnitude 3 e tal, perto de 4, sismos depois de 4, 4,5, agora o último já de 4,5, aqui em janeiro. Portanto, temos aqui um comportamento inverso das duas crises à data de hoje. A atividade vulcânica associada, quer a São Jorge, quer aqui à Terceira, é residual, está dentro daquilo que registramos quase todos os anos, portanto não há sismos e sinais vulcânicos que possam ser diferenciados daquilo que já tínhamos aqui no passado.
Portanto, todos os eventos vulcânicos se encontram dentro de um padrão relativamente normal, são muito poucos, e neste gráfico o que vos mostramos é, de certa maneira, como é que a profundidade dos sismos, desde o início desta parte mais intensa da crise, tem evoluído até hoje. Em São Jorge, como vêem, na parte inicial, quando estávamos a 19 de março, nós estamos a falar de profundidades que vêm, mesmo naquelas horas, profundidades superiores a 25 km, é que praticamente à superfície, e isso mostra bem aquele rasgar das primeiras fraturas que assistimos. Agora, presentemente, estamos a falar de profundidades, de um modo geral, abaixo dos 6 km, 8, 6, 10 km. Muito menos, mais concentrada. Na Ilha Terceira, presentemente, a maior parte dos eventos está a situar-se entre os 4 e os 8, 4 e os 10 km. Não é só, como vê, há sítios que vêm quase até à superfície, muitas vezes a localização hipocentral não é tão rigorosa como a localização epicentral, mas de qualquer das maneiras mostra-nos aqui uma gama de atividade relativamente concentrada nestas zonas, sendo certo que quando há aqueles picos de energia de que falámos há bocadinho, em termos de números de sismos, também nessas alturas a profundidade é muito variável, porque temos sismos praticamente à superfície. Temos aqui um desses picos, outro e agora este de janeiro. Portanto, em função da atividade que vamos tendo, assim as zonas que vamos sendo se vão diferenciando também em profundidade, não apenas na horizontal. Esta é uma imagem do que acabei de vos falar, também retirada hoje, e nota-se perfeitamente que enquanto nesta fase da Ilha Terceira temos sismos bastante profundos, mas que vêm praticamente até à superfície, e já em São Jorge praticamente é tudo abaixo dos 5 km. Esta linha que aqui está representa mais ou menos a linha dos 5 km e, portanto, verificamos que enquanto que na Terceira, na vertical de Santa Bárbara, temos ainda muitos sismos subsuperficiais, em São Jorge isso já é muito mais raro. Já tivemos, mas agora mais raro. A magnitude dos sismos, como vos falei há bocadinho, ou seja, a energia que acaba por nos dar depois da energia que é libertada, é muito reduzida. Estamos a falar essencialmente de sismos abaixo de 3, que nós costumamos classificar como microsismos, são tão pequena magnitude que são realmente microsismos, nem se chegam a ser sismos na classificação normal, portanto abaixo de 3, e na Terceira também, e por isso eles são comparáveis. O que é certo é que, de vez em quando, temos alguns picos de energia, e quando olhamos para estes gráficos podemos verificar que, enquanto que no caso de São Jorge, os sismos mais fortes, portanto, magnitude mais elevada, próxima até de 4, à medida que a crise tem vindo a diminuir, também os sismos mais fortes dos picos energéticos vão sendo mais baixos. Na Terceira é o contrário também. Quando nós verificamos o que se passa aqui, temos estes sismos aqui logo a seguir a julho, portanto, entre julho e agosto, com magnitudes maiores, mas depois verifiquem que, à medida que vamos tendo os picos de energia, o sismo mais forte é também sempre mais forte do que o sismo anterior. E por isso tivemos agora de 4,5, tínhamos tido aqueles de 4 a 4,3 e tínhamos tido 3,8, se a memória não me falha, o ano passado. Portanto, tudo isto vai mostrando que continuamos numa fase de crescimento da atividade sísmica na zona da Terceira, ao contrário do que se passa em São Jorge. Este é o gráfico da energia libertada, também é possível verificar quando há aqueles picos de energia. Aqui na Terceira tivemos este, depois temos este e este ainda é maior. Portanto, os vários picos de energia têm vindo a apresentar valores cada vez maiores. Relativamente aos sismos sentidos, em São Jorge eles praticamente foram concentrados nos primeiros meses de atividade. Aqui na Terceira temos tido sismos com alguma frequência, mais dispersos, não tantos no mesmo dia, mas mais dispersos. E hoje mesmo tivemos mais 2 sismos sentidos. Este aqui localizado perto do mirador da Serra de Santa Bárbara, sismo de magnitude 2.1, foi cerca das 2h30 da manhã, passava um pouco das 2h30 da manhã, aqui a hora é menos 1, aqui nos Açores, e o segundo sismo, já hoje, portanto, ao 1:15, para a hora da tarde, que foi a norte da caldeira de Santa Bárbara, também de magnitude 2.1.
Vemos neste gráfico a distribuição dos sismos melhor localizados em São Jorge e na Terceira. Claramente a crise de São Jorge tem aquela tendência decrescente. Aqui na Terceira estamos ainda com muita flutuação, portanto não há ainda um padrão absolutamente nítido, mas aqui representamos também os níveis de alerta que temos vindo a determinar em função destes e de outros parâmetros que vamos detectando. Em São Jorge, a atividade meio da tarde de dia 19 levou-nos a passar para alerta 2 ao final do dia, depois entre as 2 e as 3 da manhã, salvo erro, passámos a alerta 3, 4 dias depois, com os dados de deformação costal, a tal abertura da grande fratura e da ascensão magmática, quando comprovada, passámos a V4, portanto V4, digamos que aqui isto é mais ou menos assim, o V1, V2 é amarelo, vamos falar assim, e o V3, V4 é laranja, sendo que o 4 é um bocadinho mais forte do que o 3. No 3 temos a reativação do sistema, no 4 já temos uma fase pré-eruptiva, e foi de facto aí que chegámos em São Jorge, como vos disse, a cerca de 2 km de profundidade, com magma presente, que depois, felizmente, em vez de atingir a superfície, migrou lateralmente para outra câmara magmática, por causa da fraturação. Já aqui, portanto, depois passámos para V2 em setembro do ano passado, e agora, este mês, no início deste mês, já passámos para V1 em São Jorge. Estamos neste momento em São Jorge com cerca de 2 sismos por dia, com magnitude suficiente para localizações. Na Terceira, passámos para V2, portanto ainda dentro do amarelo, mas crescente, em julho de 2022, sendo que, se em São Jorge estamos mais ou menos com 2 eventos desta natureza por dia, na Terceira estamos com 2 eventos por hora, em média. É preciso ver que isto não é um padrão regular ao longo das horas, temos dias e períodos de grande intensidade, temos também muitas horas sem sismos nenhum. Mas, em média, estamos neste momento com esses níveis de atividade. Enfim, este é o quadro que temos hoje, é o quadro que pensamos que vai continuar nas próximas semanas. É provável que continuemos a sentir sismos nos próximos tempos. Da última vez alguém tinha perguntado se íamos sentir sismos mais fortes. Não sabemos responder a isso, mas é possível, temos de estar preparados para isso. De facto aconteceu, porque quando eu estive cá tinha havido aqueles de 4.3 em setembro e depois teve este de 4.5 em janeiro. Este é o quadro. Não tenho muito mais para vos dizer, porque falta uma bola de cristal. Ainda não arranjámos. Sim, senhor. Muito obrigado.